Vocês que vão fazer as coisas hoje, tá? Ó, hoje é dia 22 de abril, né? De março. Março. De 2027. Isso. De Santa Rita. Vamos lá. Nós temos três casos só, com três, né? Tem 4 pessoas aqui, 5 pessoas, três mulheres, e só com essas 3 mulheres nós já temos 3 casos de idoso na família que estão com problema. Minha mãe está com 92 anos. Minha mãe não sente dor em nada, viu? Olha, Não sente dor em nada. Você sabe por quê? Porque durante muito tempo ela cuidou dos nanicos, correndo para cima e para baixo com eles. Então, para o idoso, tem certas atividades que ajudam, né? Mas se você falar para a pessoa que a pessoa está o dia inteiro em casa, deitada no sofá, ainda que esteja lendo, que é uma coisa boa, vai dar um problema, né? Mas a gente tem assim, ó, nós temos os corpos do ser, né? Nós estávamos falando sobre isso. Né? Os corpos do ser, tá certo? Nós estamos falando evidentemente de um ser especial, tá bom? Que ser é esse? Humano. Ser Humano. Quais são os corpos do ser humano encarnado? Corpo carnal. Corpo perispiritual. O que você está falando? São os corpos. Você não está autorizado. Vamos para as meninas. Não. Eu não vou falar, não. Eu sei, mas eu não vou falar. Eu vou deixar a oportunidade para as novatas. Então tá. Nossa, Então nós vamos ajudar as meninas, né? Vai, vamos lá. Quais são os corpos humanos? Você sabe. Quais são os corpos do espírito encarnado? Eu estou olhando para o Júnior, mas você está ficando tão cara de pau. Vai, fala. Perispírito. Aqui, ó. Aqui. Perispírito. Perispírito. Tem o perispírito. Então tá, então ele tem perispírito. Pega espírito. Beleza. O espírito. Peraí. Estou escrevendo, né? Tá bom. Perispírito. Tá certo assim, não? Perispírito. Assim? Sim. Isso, perispírito. Deve ser, né? Porque espírito é assim. É. Perispírito. Beleza? O que mais? Sim. Espírito. Quem? Espírito. A gente não é. O espírito? É. Não, o espírito não é um corpo, tá? Ah, então o que mais? Deixa eu ver. Ó, vamos retomar. Tem mais um. O único ser da criação. Caramba. O quê? Espírito carnal, não sei como a gente fala. Não, isso. o único ser da criação Hum. que pode pensar em Deus, quem é? Ser humano. O quê? O ser humano. Ser humano. O ser humano. É. Sim. Então o único que tem espírito é o humano. Tá bom? O resto não tem espírito. Você tem cachorro? Tem. Gato? Não. Cavalo? Não. Vaca? Também não. Bode? Também não. Tá bom. Você tem um cachorro. Isso, ele não Quanto tem. tempo você tem esse cachorro? Acho que uns 8 anos. Hã? Uns 8 anos. Você conversa com ele? Sim. E ele responde? Responde. Quer dizer, responde assim. Não, ele responde. Ele é que Mas ele tem assim. alma? Não. Não. Tem espírito? Não. Não. O que ele tem? TI. Fala, o que é PI? É o TI, não é? O que é PI? Princípio. Princípio ativo, não. Princípio... É remédio agora. Princípio inteligente. O seu cachorro chama de pirona? De pirona. princípio ativo. Eu falei com tanto, né? E errei no I. Então o único ser, tá? Isso. Humano tem que ser espírito. Sim. Beleza? Então, não é um corpo, é o ser. Uhum. O ser tem quais corpos? Os corpos do ser humano, os corpos do espírito. Encarnado, perispírito, o que mais? Que a gente conhece, né? Tem um monte de coisa que a gente não conhece. Princípio inteligente que você falou. Não, o Mas princípio isso inteligente não é corpo. Não, não é Não. não é corpo. Começa, É o carna- começa com duplo. Duplo etéreo. Ô, Hélio. Começa com duplo e termina com etéreo. É, isso. Isso aí foi moleza, hein? Foi moleza isso.
Viu como vocês sabem? Caramba! Você tem que ser Duplo etéreo. duplo etéreo, agora sim. A gente conhece mais algum? O O carnal, como a gente fala? que ela falou? Um osso. Carnal, Corpo de carne. corpo de carne. Viu? Eu lembro dos desenhos que você fazia, né? Que era o triângulozinho, os pontilhados e o... Corpo de carne? Quem mais? Conhece mais algum? Não lembro. Quem conhece mais algum O corpo do ser? dupletério, ele tem também um outro nome, né? Tem muita designação, não tem? Não, ele tem duplo etérico também, mas não, Não é? não, o certo é duplo etérico. Ah, tá. Se alguém conhece mais algum corpo do ser humano, do espírito encarnado, levanta a mão. Eu não conheço. Conheço sim, né? Eu sei que tem, mas a gente não estuda isso aqui. Ô, Hélio, só Vamos ficar por aqui. Quem? faz um desenho aí pra gente com esse... Não, você adora que eu faça os triangulinhos. Então, eu quero firmar isso aí. Faz, que eu confundo, que tem os pontilhados, tem um assim que é o corpo, aí você faz um pontilhado e você faz mais alguma coisa. Olha, Regina, eu não acho que isso Eu é exploração. confundo. Eu sou idoso. Entendeu? Eu confundo o perispírito com o dupletério. Eu faço ainda confusão até hoje sobre isso aí, tá? Eu vou ser sincera. Isso é confuso pra mim. Dupletério com o perispírito, eu fico meio ainda... Não tenho segurança Tem que saber ainda. o que é o dupletério. É, Você então. sabe o que é? Então vamos lá, Regina. Aí Você quando ele está faz achando isso- que eu vou desenhar, escrever, explicar tudo? Ele vai, Não. vai desenho. Então vamos lá. Quantos Criança. corpos a gente falou que o 3. espírito encarnado tem? 3. Tá, então quem tem esses corpos? Ser humano. O ser humano. Certo. Que é também o... O ser humano é o... É o... Acabei de explicar, que ela falou lá, não sei o que, um corpo, e eu falei, não, isso não é um corpo. O O espírito. único ser que pensa em Deus, acabei de explicar. Espírito. O espírito. Espírito. Espírito que Isso. pensa em Deus. É. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos deixar em azul, Isso. beleza? Tá. Não é o Cebolinha e nem o Tigão, porque o Tigão é desenhado assim, né? Despichado. Não sou. Eu sou. Não sou. Mas ele é Vamos deixar assim o espírito? Triângulo. Como se Ah, fosse tá. uma energia, Ah. beleza? A luz. Então tá bom. Aí o espírito tem que reencarnar, Sim. não tem? Tem. Tem que reencarnar. Todos os espíritos têm que reencarnar, certo? Errado, espírito puro não. É. Quem vocês conhecem como espírito puro? Jesus. Jesus. Jesus não precisa reencarnar. Quando ele apareceu aqui, um dia vocês ainda vão ver isso consagrado. Não era encarnado, tá? Por que que não era encarnado? Poderia ser um espírito de luz. Fala alto, não tenha vergonha, porque você vai... Poderia ser o espírito de luz, um espírito puro. Não, espírito de luz é uma coisa assim muito genérica. A gente não usa espírito de luz porque isso não consagra de quem você está falando. Por exemplo, Chico Xavier é um espírito de escuridão? Não. É de luz. Sim. Tá certo. Então ele é iluminado. Iluminado. Qual tipo de espírito é Jesus que nós falamos agora? Puro. Puro. Espírito puro, que Jesus veio e andou entre nós, certo? Ele reencarnou? Não. Por que não? Porque não precisa do corpo de carne. Não, mas ele andou entre nós. Não. Ele reencarnou? Não. Mas aqui, ó, Mas para ele nascer, ele não teve que reencarnar? fala mais alto. Para ele nascer, ele não teve que encarnar? Então, mas ele entrou entre nós, certo? Sim. Ele reencarnou? Depois disso que quer dizer. É só falar, gente, sim ou não? Ele reencarnou? Não. Não, depois não. Ainda Essa é a não. primeira vez. Não, querida, não. Não é? Quando ele andou entre nós, ele veio de lá para cá, foi? Isso. Sim. Quando ele veio, ele reencarnou para andar Não. entre nós? Sim. Sim. Para ele viver aqui, ele teve que encarnar. Então tá. Um sim, Não. um não. Eu acho não. Vigilante, Eu também acho que não. para de olhar para os outros, responde você. Não, também. Tô Não. confusa. Então nós temos assim, ó. Um sim e dois não. Certo? É. Então tá bom. Como é o reencarno? Através do nascimento. Através Sim, claro, mas como funciona? Qual é a dinâmica? A pessoa morre e ela A né? pessoa morre e ela Morre, reencarna, certo? reencarna. Aí você vai reencarnar. Como é que é o reencarno?
Você vai lá, né, você vai para uma colônia, enfim. Não, reencarno. Como é o reencarno? Você reencarnou Você aqui? volta. Eu Você reencarnou? reencarnei, sim. Como foi? Quando que você reencarnou? Quando eu fui concebida pelo meu pai e pela minha Foi mãe. concebida por quem? Meu pai e minha mãe. Muito bem. Então você foi concebida, foi? Sim. Tá bom. Jesus não. Você foi concebida. Presta atenção. Você foi concebida? Sim. Como é essa concepção? Relação. A relação Relação Você sexual. compra duas rolemã, põe uma corrente, faz a relação da moto e nasce, você nasce. Por ninguém que explica. Relação sexual, né? Tem medo de falar de Fazer relação amor. sexual? Você tem medo de falar de relação sexual? Não, mas eu tenho que Vai. respeitar. Então você foi concebida Fui concebida. por uma relação, Sexual. certo? Só que Jesus não. Não, Jesus não. Jesus não. Relação sexual. Sim. Como é essa relação sexual? Não precisa falar o ato. Como é? Quem relacionou-se sexualmente? Meu pai e minha mãe. O seu pai é o quê? Meu pai é um homem. Um homem. Isso, alfa. Mulher. Seu pai está vivo? Não. Tá já bom. Então é um homem Homem. Mulher. e uma mulher. Isso. Não Alfa é e isso? beta. Sim. O quê? Alfa e beta, né? Não é assim que fala alfa e beta? Não, não é só você que fala isso. Ah, tá. Isso é coisa de crente. Ó, um homem e uma mulher se relacionam sexualmente, tá certo? Sim. Não é isso? E aí, concebe em algum momento, a concepção, é assim que fala. Isso. Concepção é dada com a fecundação do Óvulo. óvulo do homem. Da Da mulher. mulher. Mulher, É. tá certo? Então o homem colabora como? Espermatozoide. Com o espermatozoide na relação sexual. Isso. Insemina A mulher. A mulher. e o óvulo. O óvulo. Isso. Então ele joga lá zilhões de espermatozoides e um vai lá e, Isso. às vezes dois, mas no seu caso um só. Você tem irmão gêmeo. Não. Então beleza. Então esses caras tiveram que Um filho. se relacionar sexualmente. Certo. Muito Diferente de Jesus. Hã? Diferente de Jesus. Calma. Ah, tá. Vamos lá. Porque tem aqui, ó, um sim e dois não. Tá bom? Falar que Jesus não teve concepção sexual é simplificar o negócio, tem que explicar. Aí a pessoa que disse sim tem que saber por que vocês acham isso. Então vamos lá. Relação sexual. Existe outra maneira de ter a inseminação no óvulo? Sim. Inseminação artificial. Inseminação artificial. Isso. Hoje em dia, né? Tá. In vitro, né? In vitro, In isso. vitro. Então tá bom. Vamos naquela- Relação sexual e vamos colocar assim, ó. Beleza? Tá, vitro. In vitro. No laboratório? O que mais? Qual a outra forma? Pelo que eu conheço, só essas duas. Tá. Mais alguém conhece mais alguma? Então vamos ficar só com essas duas, tá bom? Uma e duas. Essa forma, apesar de ter uma de laboratório, essa forma aqui, quando o espermatozoide, como que fala? Insemina o óvulo? Fecunda. Fecunda. O óvulo? Embora seja em laboratório, é uma coisa natural, certo? Você coloca o homem, quando se relaciona com a mulher, no sexo tradicional, né? Ele faz o papel do laboratório e o laboratório é o papel dele, tá Sim. certo? Então ele foi lá, transou com a mulher, colocou o óvulo lá dentro através do próprio corpo dele, não é isso? E da mulher. E aqui o homem foi substituído talvez por uma seringa, alguma coisa assim, uma ampola, não sei, tá bom? Mas na hora da concepção, quando o óvulo é fecundado, é uma coisa natural, Sim. tá certo? Tem outro jeito da mulher ficar grávida sem que seja um óvulo fecundado? Não. 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 Tinha fecundação in vitro na época de Jesus? Não. O Então, Espírito Santo. vamos lá. Olha o J do cara. Isso é um J escrito em inglês, né? Praticamente aquele que tem lá na cruz, né? Que é I. Então nós ficamos, no caso de Jesus, apenas com um, tá certo? Uma forma natural, não é isso? Sim. Beleza. Existe algum jeito de você derrotar ou derrocar uma lei natural? Não. 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 Então tá bom. Quando a gente fala de lei natural,
Porque a lei do homem a gente derruba. Até porque ela muda Sim. sozinha com o passar do tempo. Algumas se consagram porque estão certas e não vai mudar nunca, né? Assassinato é crime. Isso não vai mudar nunca. Mas, se você olhar bem, tem países que matam um assassino. E é um assassinato. E ele é aceito pela sociedade. Um dia não vai ter mais pena de morte. Não esqueça disso, tá? Nem prisão perpétua. Tá bom? Tem muita gente que tem todo o direito, né, de pensar nessas coisas, mas não é de Deus e de Jesus, tá? Não é de Deus e Jesus. Tá bom? Vamos voltar aqui. Lei natural. Alguém pode passar por cima da lei natural? Não. Nós somos espíritos que estamos num planeta de prova e expiação. Considerando o lugar onde nós estamos, nós somos numa escala de 1 para 10? Não. De 1 para 1 milhão? Sendo aqui 0 e aqui 1 milhão? Nós estamos em que parâmetro aqui? Da onde nós estamos para Jesus? Bem lá embaixo. Bem lá embaixo? Dá um número aí. Ah, sei lá, 1 milhão, 50 mil? 100 10. mil? 100 mil. 100 mil. 10. 10. Também não precisa exagerar, né? Mas é. Nossa Mas é verdade. Senhora. Se você, para chegar a espírito, considerando a idade da Terra e todos os reinos como princípio inteligente, se você fosse um espírito bom, você demorou em torno de 5 bi na Terra, que foi criada por Jesus, e que para fazer isso 5 bilhões de anos atrás, ele já tinha zilhões de anos. Nós estamos aqui em 10 puro, não é 10 mil, não é 10, e ele está em 1 milhão. Isso é bom para a gente entender o alcance da coisa, tá? Não é qualquer um. Bom, mas a gente considerando que isso aqui fosse verdade, isso é a finalidade didática, tá? Deve ser menos, tá? Isso aqui deve ser menos. Ninguém tem ideia disso aqui, tá? Esse cara pode ter trilhões de anos de existência, tá bom? Deve ser uns 3, então. Não esquece, o cara cocria sistemas planetários. Para ele, a vida encarnada é uma página que ele leu, entendeu e sabe tudo há zilhões de anos. Como funciona a vida encarnada. Tá? Ele domina tudo, tá? Desde o princípio inteligente até a vida mais complexa que tiver no planeta que nem a Terra. O planeta Terra, para Jesus, no sentido de complexidade de existência humana, para ele isso é jardim da infância para nós. Tá? Esse cara entende como que é a vida em outro planeta, onde já não tem mais vida encarnada, e ainda tem perispírito, mas perispírito em alto grau, dos caras que estão prestes a ter a segunda morte, a ter a perda do perispírito. Se vocês estão com a cabeça confusa só com o que eu falei agora, imagine o tamanho desse cara. Para a gente chegar a um planeta, nós aqui, considerando que a gente tivesse nascido aqui, como espírito, tá? Não foi. Mas vamos considerar que a gente tem a idade do planeta, mais ou menos, e somos espíritos novos. Tá legal? Isso para Jesus aqui é menos do que o jardim da infância para o ser humano aqui. Uma fichinha. Ele entende tudo assim, ele sabe, ele via tudo. Então quando ele falava conosco, ele falava sobre o mundo espiritual. Ele via, assistiram Matrix? Lembra do Matrix? Lembra? Sim. No começo, em certo momento, o Neo, ele não consegue ver, ele não começa a ver os números. Isso. E aí ele fica tão simples que o cara tira nele, ele faz assim e para tudo. Para Jesus é como se ele fosse o Neo no Matrix, né? Que para nós é uma coisa inconcebível, o Matrix. Mas vocês vão ver, assistir o Matrix e assiste o Matrix com um olhar espírita. Você vai ver. Quem fez aquele filme lá, quem bolou aquilo lá é médium. Ele recebeu a inspiração. Dá uma olhadinha como ele é, desde o comecinho até aquela situação de que qual que é a vida real? A do Matrix? Ou aquela lá onde você está dentro da nave com as roupas todas farpadas, né? Fugindo.
Onde a gente estava? Então, Jesus, quando veio? Se nós estamos em 10, que é muito, perto do tamanho de Jesus em 1 milhão, que é pouco, é só para finalidade didática, nós não podemos derrubar lei nenhuma. Jesus pode? Sim. 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 Quem respondeu sim? Eu. Quem mais? Eu não entendi a pergunta. Nós o quê? Ó, nós estamos aqui. Nós não temos como derrubar essas leis. Nós podemos fazer uma Criança. criança. Não, deu. Nós podemos fazer Derrubar a lei natural. Nós podemos fazer a fecundação do óvulo sem seguir lei natural, Não. mesmo considerando o vitro natural, tá bom? Sim. Podemos? Não. Não. Em Júpiter pode? Não. Acho que não. Júpiter, eu não sei como é que é Júpiter. Hã? Eu não sei como é que é Júpiter. Exatamente. Então a gente não sabe como é Júpiter, tá? Não. Mas aqui, vindo para a Terra, um cara de Júpiter, um espírito que tem o merecimento de estar em Júpiter, né? Quando ele vem para a Terra, para reencarnar, ele tem que seguir isso aqui, não? Sim. Mas por que se ele é de Júpiter e está acima de nós um tempão? Por quê? Por causa do princípio inteligente daqui, né? Porque É diferente do porque princípio aqui inteligente é diferente. Por causa Hã? do princípio inteligente daqui. Sim, mas, ó, vamos pôr assim, vamos supor que o cara ainda estivesse lá, tá? Ele não está mais, mas vamos supor. Se o... Como que é o nome do cara que foi desenhado lá, a casa dele em Júpiter? Mozart. Mozart. Se o Mozart estivesse lá em Júpiter, ele não está mais, tá? O espírito não fica tanto tempo parado no lugar. Se Mozart estivesse lá em Júpiter, em vez de a época dele reencarnar na Terra, beleza? Mozart é um cara muito acima de nós, tá bom? Em Júpiter não tem mais corpo de carne. Você vai viver lá sem corpo de carne. Mas tem corpo fluídico, certo? Certo, porque você só perde todos os corpos fluídicos quando você se transforma, vira puro, quando você se purifica. Tá tudo certo? Então nós temos, quando o espírito não precisa mais reencarnar e vai começar a trajetória com o espírito puro, ele perde até perispírito. Ele tem a segunda morte. Primeira morte que a gente conhece é a morte do corpo, de carne, desculpa. Segunda morte, a morte do corpo espiritual. Ele não precisa mais disso, não vai reencarnar em lugar nenhum, não precisa mais, tá bom? Ele vai ficar em essência. O espírito puro vai ficar em essência. Beleza? Tudo bem até aí, Regina? Tá confuso? Tá complicado? Tá fácil? Bico? Tá bom. Tá bom. Se não tá difícil, tá fácil. Tá mais ou menos? Não, tá E bom. para Cecília, tá bom aí? Senão eu volto, tá bom? Não. É importante isso aqui. Por que é importante? Porque o Espiritismo nunca esteve pronto. Tá? O Espiritismo não vai ficar pronto nunca, acabado, acabou. Não tem mais nada para descobrir do Espiritismo. Isso é mentira. Viu? Então, cada passo que você vai tem uma revelação nova, um detalhe novo. Esse detalhe, ele depende da gente fazer o que o Espiritismo manda. Tá certo? O Espiritismo está baseado em um tripé. Tá? Esse tripé dá sustentação do Espiritismo. Tudo bem? Cada perna dessa aqui é uma perna segurando o cara e forma um tripé. Qual é o tripé do Espiritismo? Evidentemente são 3 pernas, então são 3 itens. O Espiritismo, vocês já ouviram falar disso? Ou não? Já. Então o Espiritismo está baseado em que pernas? Fala aí. Deus. Não, isso é outra coisa, isso é o universo. Ah, Filosofia. Então o Espiritismo não é religião, não. Filosofia. tá Filosofia. certo? Não é religião. Ele mistura 3 conceitos. Ciência. Ciência também? Olha que beleza. Filosofia. Filosofia. Ciência. 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 Não vou falar. Tá olhando para a Regina, ele fica olhando para os outros, esse só para. Peraí. Fala. Filosofia, ciência. Religião. Religião. Quem falou religião? Eu. A Maria. Religião. Ah, Tá mas bom? você fala que não é religião, por que ele está em religião? Calma que ele vai explicar. Ah, Então você tem filosofia, aí- significa o quê? É simples. É o né? ato de pensar e questionar.
Então nós vamos filosofar. Isso. Não pensar nas coisas da vida. Como por que nós existimos? A existência, você dá uma olhada lá. A existência, né? Pode ser Tá bom? que esteja enganado. Aí a existência, filosofia. E a ciência? Experimente, verificar se isso é verdade ou não. Isso. E a religião? A Que parece ser o mais fácil. A ligação com Deus. Religar a Deus. Religar a Deus. Tá bom. Exatamente. Se você não fizer isso aqui, e não ficar perguntando, e não puser em prática, o espiritismo não sai do lugar. Mas e daí, gente? Deixa do jeito que tá bom. Sabe o que vai acontecer com o espiritismo quando a gente deixar de fazer isso aí? Você sabe o que acontece com ele? Vai ficar. Estagna, né? Você vai parar. Isso. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai virar a igreja católica, a evangélica, o judeu, Não sai disso, né? o Israel, etc. Tá? Porque é o seguinte, esses irmãos têm todo o direito. Não tem ninguém? Esses irmãos nossos aqui têm todo o direito de estar na crença que eles têm. Mas eles pararam no tempo e no espaço. De tal forma que eles têm certeza absoluta que quem escreveu a Bíblia, ou o Velho Testamento, ou o Torá, ou seja lá o que for, foi Deus. Eles têm absoluta certeza disso. E se você for conversar com eles, para eles raciocinarem, eles vão partir para cima de você. Tá? Eles vão querer te agredir. Então toma cuidado, deixa os caras, tá? Então isso aqui é tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que o cara acha que ter violência, por exemplo, também é coisa de Deus. Porque está na Bíblia isso aí. Se o fulano mandou matar todo mundo, e Deus que mandou, eu não preciso ficar quieto quando alguém me provocar, eu posso bater no cara. Se lá na Bíblia, que foi escrita por Deus, está dizendo que a mulher tem que obedecer e respeitar o homem, o marido em tudo, e que se ela não obedecer, eu posso castigá-la, ele acha que pode castigar a esposa no século 21 em 2026, tá bom? É assim que funciona. Então não discuta com esses caras, porque eles ainda não entenderam exatamente o que é amor. Então eles vão na igreja, Deus é amor, e fica gritando, louvado céu, aleluia, e vai na igreja católica, canta, tem canto, tem um monte de coisa, tem não sei o quê, mas pode vender o perdão. O padre pode vender o perdão, o padre pode cobrar para fazer casamento, o padre pode cobrar para fazer batizado, porque o importante é a igreja ficar cada vez maior. Vou contar um negócio para vocês, é rápido. Uma amiga nossa teve o avô morto recentemente, morreu, desencarnou. Então, eu não fui no velório, porque também não deu, foi muito em cima da hora. E ela chamou depois para a missa lá. Sétimo dia. Missa de sétimo dia. Mandou um convitinho e tudo mais. Ela, estando lá, o padre, quando entrou, em vez de confortar a família e encaminhar, sei lá como é que chama, o espírito, né? Né? Fazer oração, né? Pelo espírito do cara. Ele começou a falar um monte de besteira, que um monte de gente falou mal dele, e que é um absurdo. Então quem é esse bando de adoradores do demônio, que são os espíritas, começou a meter o pau em toda a religião. Nossa. O padre. Na prisão do sétimo dia. Ela falou, é lindo do céu. Eu não levantei e falei com ele e não fui embora porque era meu avô. Porque, cara, eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu acho isso um absurdo. Lógico. Então, logo em seguida, depois que ela contou, um amigo nosso, né? Uma pessoa bem bacana, inclusive, falou assim, eu vou lá conversar com esse cara, eu quero ver ele falar isso para mim. Eu falei, não, você não precisa fazer isso. Ele já começou a fundar a igreja dele, aquela construção ali, né? A paróquia dele já está indo para o buraco. Ali já não tem Deus e Jesus há muito tempo. Deixa ele que vai se lascar. Mas... Que ruim isso, né? Então a gente tem que respeitar os caras. Mas voltando ao que nós estávamos falando,
Se você pegar o Espiritismo e não fizer questionamento, não pensar, não analisar a vida, não analisar o Espiritismo e não colocar em exercício, você não teria para comer de conversa a reunião que a gente tem. Para que nós vamos fazer isso? Isso é um exercício do que nós aprendemos no Espiritismo, não é? Uhum. E além do mais, a gente pega as coisas de André Luiz e põe na reunião. É um exercício. Aí você põe e dá certo. Pô, mas isso aqui deu certo, por que a gente não pode ir mais além? Vamos dar uma olhadinha lá na casa do fulano, né? Vamos dar uma olhadinha agora no corpo da fulana. Vamos dar uma olhadinha no sei o quê. Vamos exercitar, pô. Vamos chamar um médico para tratar. Na época de Kardec não tinha isso. Hoje nós fazemos. Então você tem que experimentar. Voltando à vaca fria. A vaca fria, respeitosamente, é claro. Voltando à vaca fria, nós temos aqui Jesus e nós falamos de um espírito, por exemplo, Mozart, que quisesse reencarnar na Terra, ou precisasse, tá certo? Ele vai reencarnar na Terra, beleza? Ele não é espírito puro, mas ele é um espírito bastante elevado comparativamente a nós, tá certo? Ele poderia contrariar essa lei aqui, da relação sexual homem e mulher, fecundação do óvulo? Não. Mas, esse cara aqui está 1 milhão de vezes mais à frente do que Mozart. Ele pode? Sim. Não. Quanto mais para cima tiver um espírito, quanto mais elevado ele for, menos ele vai cometer erros contra a lei. Tá bom? Não pode. Não pode sob pena de você falar, então ele não é puro. Porque o espírito, ele não tem esse negócio, vamos dizer assim, eu vou escolher se eu vou contra a lei ou não. O espírito puro, para vocês entenderem, ele não tem livre-arbítrio mais. Ele é a pura lei, só abaixo de Deus que ele pede. Então ele não vai escolher, ele não faz escolha. Ele só faz o que é certo. E às vezes o que é certo, que ele está fazendo, você não entende, eu não entendo. Compreendeu? Por exemplo, os caras vieram prender Jesus. Quando eles vieram prender Jesus, os apóstolos dele, mas por que você não reagiu? Se você estalasse o dedo, cairia todo mundo. Por que ele não reagiu? Porque ele não pode ir contra a lei. A lei do homem ele tem que obedecer também. Então você vai ver durante o Evangelho de Jesus, dos Evangelhos, ele obedecendo às leis humanas e fazendo cumprir a lei de Deus. Jesus, desse tamanho aqui, pode ir contra as leis naturais? Não. Nunca, jamais, em hipótese alguma, em tempo nenhum. Nunca. Então como foi? Ele foi concebido. Então, aí você imagina o seguinte: se Jesus, mais do que qualquer outro conhecido nosso, não pode contrariar a lei, você tem que pensar o seguinte, mas por que não? Porque é o seguinte, muita gente acha, como eu disse para vocês, e eu estava dando exemplo aqui, que Deus ditou ou escreveu a Bíblia lá no Velho Testamento, não é isso? Pois é, Deus não escreveu nada, tá? Mas os mensageiros de Deus ditaram algumas leis para os profetas que são médios como nós. Então os profetas recebiam mensagem de mensageiro de Deus, tá certo? E passavam aquilo adiante. Hoje a gente recebe informação dos espíritos que trabalham para Deus Jesus e a gente passa adiante. Por isso que você lê o livro aí, André Luiz e tudo mais, que Chico Xavier, quando estava escrevendo, estava pegando o mensageiro de Deus e passando para o cara encarnado. Tá certo? Quando Deus ditou, por exemplo, lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, ele ditou o quê? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Certo? Vocês acham, por exemplo, que o 5º mandamento, pelo menos ele está assim na maioria das Bíblias, como o número 5, que o 5º mandamento, não matarás, tem uma característica de ser divino ou não? Sim. Tem. Não matar é uma coisa, realmente é uma lei natural, divina, né? Não matarás, pode ser derrubado? Não. Acho que não. Nada. Já foi ditado que era dentro dos 10 mandamentos. Mas esquece os 10 mandamentos, Moisés, Deus e não sei o quê. Sim. Não matar parece ser uma lei divina? Sim ou não?
Não matar. Pensando bem, eu acho que não. Não matar. Não matar. É ou não é uma lei divina? Deveria para... Não, não é que deveria. Você imagina o seguinte, se eu estou te falando, não pode matar. Parece ser uma lei de Deus para você? Deus, se tivesse aqui, ele falaria, pode matar, não pode matar. O que ele falaria? Eu falaria que não. O que ele falaria? Não pode matar. Não. Então, não matar parece ser uma lei de Deus? Sim. Sim, é isso que nós estamos perguntando. Sim. Então, não matar parece ser uma lei divina. Tá bom? Não matarás. Inclusive, está escrito nos 10 mandamentos que foi trazida por um médium, um profeta, de altíssimo grau de hierárquico. Tá certo? Quem escreveu os 10 mandamentos? Moisés. Através da mediunidade dele. Tá bom? Um dos maiores profetas e é consagrado, inclusive, pelos irmãos que curtem aí o Velho Testamento, tá? Então ele é tido como um dos patriarcas, tá certo? Mas beleza, então tá bom. Então vamos definir aqui que não matarás é uma lei divina. Sim. Deus pode derrubar essa lei divina? Se ele mesmo que criou, ele que criou, então ele pode. E Ele qual é a pode. resposta? Não. Não pode. Não. Se Deus... Se foi ele que criou ser Deus, ele pode. Não, ele não pode. Não pode ele. É por Gente, isso que eu estou dando exemplo de Deus, ó. Mas, Porque é o seguinte, ó. mas ele que criou. Hã? Ele que criou. E por que ele criou? Por que ele criou a lei não matarás? Por quê? Para ninguém ficar matando. Não, peraí um pouquinho. Então, Por que ele criou a lei não matará? Qual o objetivo dele? Para isso não acontecer. Para que ninguém matasse ninguém. Ninguém matasse ninguém. E por que sim. que em algum momento ele falou, não, agora pode matar? Por que ele falou disso? Ah, não, não vem por esse lado, não. Não, não é por esse lado, só tem um lado. Não matará, não mate ninguém. Não tem não matará, vírgula, a não ser que. Não tem isso. Tá. É não matará, não é? Tá bom? Entendi. Deus que criou essa lei, estamos falando de uma só. Ele pode chegar aqui agora e falar, mata? Não. Não, não pode. Então Deus pode ir Também contra não. uma lei natural? Não. Divina? Não. Não. Se Deus não pode, Jesus Ninguém pode? Não. Não, né, gente? Agora sim. Tá claro. Tá certo ou não? Tá. Se Deus não faria isso, por que alguém vai fazer? No entanto, na Bíblia tem lá. Acabei de falar com Deus agora, tá? Eu sou... Qual é o nome? Samuel? Saul, Samuel? Bom, eu confundo o primeiro rei de Israel com o profeta que ungiu o primeiro rei, tá? Bem? Saul e Samuel, não. Profeta Samuel, tá? O profeta Samuel chegou para os caras e falou, ó, falei com Deus agora ali na casinha, tá bom? Ele falou para você invadir lá no fulano, matar todo mundo, não pode sobrar nenhum, não pode trazer nada, né? Galinha, pato, marreco, velha, bebê, criança, não interessa, qualquer um tem que aniquilar tudo, juntar tudo, botar fogo em tudo, não pode sobrar um e não pode trazer nada. Ele falou com Deus? Não, né? Então, para evitar que alguém diga o seguinte, Deus é todo soberano e ele pode mudar ou não matarás a hora que ele quiser. Tá certo? Deixa lá fora, que lá fora tem gente lá fora. Ó, presta atenção, depois vocês vão se enroscar com isso aqui. Isso aqui é o primórdio da crença em um Deus único, hein? Sim. Que foi distorcido desde sempre. Tá? Aí vem então Jesus. E aí um anjo conversou com Maria. O que esse anjo falou com Maria? Você vai dar luz, né? Ao filho de Deus. E qual é o nome do anjo? Gabriel. Gabriel. Aquele do Rio de Janeiro, pensador, né? Não. Não. Ela disse que não O tinha. anjo Gabriel veio, falou com a Maria. Isso. Certo? E o que ele falou? Vocês lembram? Que ela ia ter um filho sem ter nada. Eu vou lembrar vocês que vocês já sabem, mas eu vou lembrar. O que ele falou para Maria virou uma prece. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, salve Maria, Mãe de Deus. cheia de graça. Não, ele não falou mãe de Deus. Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. E você é bendito entre todas as mulheres. E aí ele começa
Ela fala para ela: você vai conceber um filho. E ela vira para ele e fala o quê? Mas eu não conheço homem algum. Mas eu não conheço homem algum. O que significa isso? Não tinha. Porque ela não teve relações, Hã? ela não tinha relações, nunca teve relações Nunca com teve nenhum. relação com ninguém. Isso. Ela não entendeu isso. É. Então, só que ele não falou: você vai sair daqui, vai encontrar o José e vocês vão transar. Não, ele falou: Não. você vai conceber um filho. É, não posso E aí quando ela perguntou: mas como eu vou fazer se eu não conheço homem algum? Para Deus nada é impossível, né? Oi. Opa! Pode. Quando ele falou isso para ela, fala, meu filho, você está cada vez mais forte, né? Tá certo, é isso aí, tem que comer mesmo. Olha que beleza, já. Senta lá, Paulão. Peguei tudo. Vem falando Senta no seu trono. no trono. E aí, tem que ajudar o cara lá, Ju. Não, fala pra ele vir pra cá. Fala pra ele. Não, tira o ventilador, cara. Peraí, Paulo, peraí que ele vai tirar o ventilador pra você. Conseguiu? Pronto, já contornou. Aí, onde nós estávamos? Aí ele respondeu que eu não conheço homem Aí, isso, aí Maria falou: mas como isso se dará se não conheço homem nenhum? Aí ele disse mais ou menos, né? A Deus tudo é possível. Tá bom. Quando pegaram esse Deus, a Deus tudo é possível, pega para mim, por favor. Esse aqui. Quando ele falou assim: a Deus tudo é possível, e ela era virgem, o que as pessoas traduziram com isso? Força, gente, força. O que as pessoas transformaram nessa conversa? Adeus. Como que é? Adeus. Que a Deus, ela falou: mas como isso se dará se eu não conheço homem nenhum? Isso. E ele respondeu: a Deus tudo é possível, né? Isso. Isso. E aí o que os crentes, os fanáticos transformaram isso? Um cântico? Em milagre. Ah, milagre. Uma virgem concebeu e deu à luz. Era importante isso aí. Só que hoje em dia, 2026 anos depois, acreditar nisso passou um pouquinho de fanatismo, não passou? Passa um pouco. Como é que uma mulher engravida? Ou ela não era de carne, ela era só um espírito igual Gabriel, ou a concepção. Foi feito. Hã? Ou a concepção foi feita. Ou a concepção foi feita. Então nós vamos lá, rapidinho, tá? Maria, aquele encontro lá, como que se chama aquele encontro na liturgia? Encontro. Hã? Como encontro? O encontro de Gabriel com Maria tem um nome, né? Na liturgia tem lá, esse encontro tem um nome. Tá certo? Comunhão. Não. A comunhão é Eucaristia. A hora que eu falo, você fala isso que eu estava pensando. Você não me engana, não. Anunciação? Eu já sabia que era isso. Anunciação. Anunciação. Olha lá, eu falei, ela sempre faz isso. A anunciação. Eu já sabia. Lá na anunciação, né? Vou cantar a musiquinha. Tu vem. Então Maria, como é que é o negócio? Maria, Eu já escuto. Maria, Aí o quê? Eu pernilongo aí. Eu perdi o nome. Maria concebeu. Concebeu. Quando concebe, é o ato de ficar grávida ou o ato de nascer o filho? De Não. dar à luz? De ficar grávida. Então Maria, como é? Concebeu. Pegou. Ficou grávida. Pegou, amor. Não escapa não. Ela ficou grávida. Então ela ficou grávida. Isso. Engravidou? Isso. Engravidou. Beleza. Opa, engravidou. De quem? Do Espírito Santo. Ele chama. De quem? Quem engravidou Maria? Espírito Santo. Certo. Quem é o Espírito Santo? Deus? Deus, né? Deus engravidou Maria. Não. Presta atenção, é para raciocinar. Vamos lá. Maria engravidou? Espírito. Vocês falaram que ela Espírito. engravidou. Eu estou indo na pegada de vocês. Não. Porque não basta você falar, lembra do tripé, você tem que falar o que é.
Tá? É. Não basta você falar, ela engravidou. Quem engravidou Maria? Não esquece que nós passamos por todas as fases e já decidimos nesse concílio aqui de Nicéia que não dá para conceber sem lei natural. Sim, Mas ela concebeu? sim, Então ela engravidou? sim. Quem engravidou Maria? Não, ela não engravidou. Eu não acho que ela engravidou. Beleza. Pelo barrigão. Quem acha que ela engravidou? Ah, é? Não, Eu amor. acho que a barrigão foi colocado no barrigão. Não, pera. Não, essa aí é outra parte. Concepção. Ela concebeu? Sim, Ela engravidou? sim. Sim, de quem? O Espírito Santo que a gente sabe. Certo, o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Ah, não sei. Não, sei tem que se ser é um cara, isso. tem que ser um espírito. É, sim. Ela não foi engravidada por Não. 1.000 com Espírito Santo, né? Porque senão isso aí já é um estupro coletivo. Vocês estão fofocando? Não, eu lembrei da luz que Para. você falou que vem a luz assim. Não, eu quero saber o seguinte: se ela concebeu e ela engravidou, tem que ter um cara, não tem? Quem foi ele? Não tem o cara. Não, Não. mas ela engravidou? Sim. Ela Por concebeu? meios Foi um naturais. milagre. Que um milagre não Peraí, existe. vocês falam as duas, não dá. O que é? Fala. Ela falou milagre. Não fica. Milagre. Milagre. É. Então, um milagre pode derrotar uma lei É. e Deus não. É. Nós não combinamos aqui? Sim. Esse concílio não disse que não pode uma pessoa pode. engravidar É. sem relacionamento sexual homem e mulher? Isso. E sem fecundação de óvulos? Sim. Certo. E o que é um milagre? É, nesse caso foi. Sim, mas o que é um milagre? Um milagre é o quê? Vai girando, fica com Algo medo. impossível de acontecer. Algo impossível de acontecer. Por que é impossível de acontecer? Por, Porque porque foge as regras aí. Porque é contra a lei. Contra a lei. A que lei? A lei de Deus, a lei leis divina. naturais. Isso. Então as leis naturais podem ser derrotadas ou não? Vocês têm que decidir. Não. Alguém pode derrotar uma lei Não. natural, divina? Não. Não. Deus pode? Não. Não pode. Não pode. Não pode. Mas ela engravidou do Espírito Santo por um milagre? Se uma mulher não pode ser engravidada, a não ser por relação sexual, naquela época não tinha in vitro. Ela engravidou como? Se também não tinha ninguém, como que é? Eu não entendo. Ela não engravidou. Ela Ela não engravidou. Ela não engravidou, gente. Eu tô Ela falando. não engravidou. Não esquece que a Deus tudo é possível, mas não é por milagre, é por lei natural. E tem um monte de lei natural que nós não conhecemos. E tem um cara que não coloca Deus para fazer as coisas para ele, Deus coloca Jesus para fazer as coisas para ele. Entenderam? Tá, tudo bem. Mas se ela não engravidou, e por que ela aparece de barrigão e depois... Você viu a barriga dela? Eu vi nos filmes. Você viu no filme? É, nos filmes. Quem era a atriz? A atriz provavelmente está gravando, vamos procurar quem é. Não, lembra? Você Ó, viu ela José. Vi, nos filmes eu vi. Você, E ela teve não, um você viu bebê de Maria Jesus. grávida? A Maria, mãe de Jesus, você viu ela? Não. Você viu ela? Não, mas tem um filme. Você viu a Maria? Responde que você vai No entender. filme eu vi. Ô, Gigiane, não é possível que Barriga, uma pessoa eu tô falando de com barriga. pós-graduação. Não, mas eu vi Mas barriga. nós não estamos falando de filme, irmão. Nós estamos falando de espiritismo, não, de isso lei aí natural. não. Você Não. conheceu Maria, mãe Não. de Jesus? Não. Você chegou a vê-la grávida? Não. Não? Isso aí é a igreja que... não. Não Então, viu. no fim, ela teve um relacionamento. Presta atenção, porque nós estamos falando nas vésperas da Páscoa. É importante isso. Tá? Então, Maria estava grávida tanto quanto Jesus fabricou da água Pro vinho. vinho alcoólico. Não. Jesus iria criar um vinho alcoólico para deixar os outros bêbados? Não. Não, né, gente? Pensa comigo. Não. E todo mundo ficou bêbado. O que eles beberam na festa de núpcias? Suco de uva. Suco de uva. Hã? Suco de uva. Água, gente. É. E eles acharam que estavam tomando vinho. Foram todos hipnotizados. O espírito envolve a sua mediunidade. Não, vamos falar de outra pessoa, Cecília. Sim. O espírito envolve a mediunidade da Regilane. Tá certo? Você concorda que quando ele envolve a mediunidade dela, ela se transforma? Sim. De tal forma que quando você olha para a Regilane, você pode não ver a Regilane e ver o espírito que está com ela. Deu para entender? Deu.
Então, um espírito envolve a Cecília ou o Paulo e está criando lá um probleminha lá na saúde. Tá certo? Aí ela olha e vê, tem um problema lá no coração, o coração está desse tamanho. Assim. Ela viu o seu coração ou o coração do espírito? Do espírito. Vai por aí, ó. Tá certo? A Jesus, vocês acham que é difícil ele fazer, quando você tomar essa água, sentir gosto de vinho? Para Jesus é fácil fazer isso. Se para vocês, que são aqui meros mortais, com o pé no chão, numa terra de prova e expiação, você olha para uma outra pessoa com a sua mediunidade e vê um desencarnado lá, Para Jesus, então, tá? Isso, se você fizesse isso há 2.000 anos atrás, ou você seria morto ou era tido como milagre. Porque você vai ver, está um problema no coração. Aí o cara vai lá e trata. Vamos supor que a gente tivesse uma reunião dessa. Trataria do espírito que estava com você, você fica boa. O que eles iam falar que foi isso? Bruxaria. Milagre. Milagre, ele curou não sei o quê. Jesus se aproximava dos caras, tá? Jesus se aproximava dos caras e falava assim, sai dele. O cara ficava curado. O que ele fazia quando ele falava, sai dele? O que ele estava fazendo? Estava curando. Certo, mas o que ele estava fazendo? Ele Estava eliminando o espírito. Estava falando com o espírito, que estava com a pessoa. Isso. Então, as coisas que Jesus fez 2.000 anos atrás eram tidas como Milagres. milagre. A gravidez de Maria Também. foi tudo produzida por um espírito tão grandioso que nós estamos no número 10 em evolução e ele está no número 1 milhão, só para finalidade didática. E comparado com Jesus, nós não estamos nem em 10, tá? Eu sei que ele estava me agredindo. Não concorda, tudo bem. Mas não... Ele está te salvando. O que mais? Pode perguntar. A questão é o seguinte, você sabe... Agora tudo bem. Então, só para... Agora eu queria entender uma coisa. Então, quando ela estava caminhando com José na frente, em cima do burrinho e tal, e eles foram procurar abrigo e foi recusado porque o pensionato lá estava lotado, pensionato mal dizer, estava lotado, eles tiveram que pegar a estrada, lá para a cidade de Belém, lá naquele lugar que ele nasceu e tudo. Ela não tinha nada na barriga dela, né? Porque assim, por exemplo, né? Tudo é programado, né? Jesus foi programado que nasceu na Terra. Aí ele nasceu pela Maria. Só que para as pessoas verem, ela tinha que aparentar um pouco mais gorda. Eu entendo, entendeu? Para as pessoas acreditarem que nasceu dela um filho de Deus. Então tinha que... Como é que foi feito? Como é que a barriga... Como é que foi por princípio inteligente que transformou a barriga dela um pouco maior? Foi um princípio, entendeu? Foi por mentalização de Jesus. Como é que aparentou que ela estivesse grávida? Entendeu? Porque... Você entendeu? Porque as pessoas tinham que acreditar que ela estava grávida, que ela nasceu, que Jesus nasceu, entendeu? Mesmo dali, para o povo, porque Jesus ia pregar um monte de coisa no planeta e o povo tinha que acreditar nele. Não daria para deixar ela sem uma barriga. Então isso aí foi o quê? Foi por pensamento, porque ela não teve nada realmente, mas, entendeu? É como se tivesse... eu não sei se entende. Vamos lá, é que você está... É meio confuso minha pergunta. Então, né? mas é que você está repetindo a pergunta de várias formas para ver se entende a pergunta. Então é o seguinte, ó, vou perguntar assim, tranquilamente, numa boa. Você viu Maria grávida? Não. E a Regilane viu? Não. Porque a Regilane não está muito conformada com esse negócio da Maria não ter engravidado, tá? Não. Ela acredita ainda em milagre. Não, agora Não, tá você claro. acredita, não tem nada demais nisso, não é uma crítica destrutiva. Não, agora está claro para mim. Porque a igreja, durante 2026 anos, contou uma história para nós. Né? Há quanto tempo você está no espiritismo nessa encarnação? No espiritismo dessa encarnação? 50 anos, 45, 60, 70. Em 70 anos, 60 anos ou 50, é muito complicado você desfazer uma doutrinação de 2026 anos. É um condicionamento. Agora, isso se chama um condicionamento mental. Não. Eu sei. Não, a questão é a seguinte, é que você, em algum momento, você tem que se apegar ao que você vê no espiritismo hoje. Para entender que você já viu isso muitas vezes antes.
tá? E que provavelmente você é um daqueles espíritos que por causa de Jesus você foi colocado numa cruz e tocado fogo em você. Então, quando a gente falava de Jesus, a gente era assassinado. Se hoje ainda tivesse inquisição, eu não sairia dessa casa vivo. Tá bom? É verdade. Então presta atenção nisso. O que nós estamos falando não tem nada de revolucionário. Nós estamos falando daquele negócio que tinha aqui, ó. Filosofia, ciência e religião. Você está desenhando alguma coisa? Não. A senhora quer ficar depois da aula? Não. Por isso não quer fazer recuperação no desenho. Deixa ela, porque ela vai ver. Quando a gente estiver na Páscoa passeando, você vai ficar você e o Júnior aqui. Só os dois trabalhando. Tá tomando conta do Chico. Em que pé nós paramos aqui? Não, o negócio da barriga. Aí você vai ver o seguinte. Quem viu Maria grávida, que está aqui presente? Ninguém. Não. Então nós podemos dizer que ela de fato estava grávida. Nós fomos lá, pegamos a barriga dela, nós vimos que era tudo de carne, bonitinho. Nós vimos? Não, ninguém viu. Mas as pessoas, e também Maria e também José, né, passaram por um processo ali. Mediúnico. Sim. Primeira coisa que nós temos que pensar, não é uma coisa certa, não é uma coisa decidida. Primeiro, vocês acham mesmo que a conversa de Gabriel com Maria foi só aquilo? Não. Não. Praça pública? Não. Médio, né, gente? Chegou lá onde ela estava, ou pelo menos quando ela estava dormindo, ela acordou, se encontrou com Gabriel, né? Em desdobramento, entendeu? Então, você acha que ele só encontrou com ela para fazer uma anunciação? Não. Não, né? Quem leu André Luiz ou assistiu os filmes vai lembrar de que os espíritos desencarnados encontram-se conosco quando a gente está dormindo, não tem? Sim. Agora, o cara lá no livro, que se tornou Nosso Lar 2, ele está na colônia e puxa aquele camarada que era o empresário milionário que tinha ido reencarnar para fomentar financeiramente a casa espírita. Não foi isso? Foi. Você vê o cordão prateado seguindo por ele. Se para uma situação dessa, eu vou comparar por finalidade didática também, tá? Se para você, uma situação dessa que está lá no livro André Luiz, que virou Nosso Lar 2, que não dá nem para comparar, infinitamente menor do que o nascimento de Jesus, o cara pode encontrar alguém em desdobramento e conversar com ele. Vocês acham que Maria simplesmente estava pegando água e o Gabriel chegou e falou: ei, beleza, velho? Seguinte, mano, você vai engravidar, falou, e para de questionar, porque para Deus é tudo. Pronto, você está grávida, acabou. Já engravidei, pronto. Tá. Porque é o seguinte, se fosse um Espírito Santo, tá certo? O que é um Espírito Santo? Não sei. Também não. Eu não sei Quem o que é criou Espírito Santo. essa história do Espírito Santo? É a igreja. Não, quem criou essa história? Quem fez isso aí? Quem falou isso? Não sei. Lembra disso? Talvez todo mundo que vivesse junto lá. O cara estava lá batizando, É. né? O cara estava lá batizando, aí vem Jesus. Pô, meu, você quer que eu te batize? Você que tem que me batizar. Não, você tem que me batizar, Jesus disse a ele, para que se cumpra as profecias. E aí, quem estava olhando, veio uma voz e falou assim: esse é meu filho querido. Vira uma luz branca enorme na cabeça deles, aqui em cima deles, numa forma assim, ó. O que vocês que estão no espiritismo, quando você vê alguma coisa assim em cima da cabeça de alguém, é o quê? Hã? Áurea, né? Uma... Mediunidade. Sim, mediunidade. Não falei assim, não. Tá. Mediunidade. Então hoje a gente olha as pessoas médias e você vai ver uma coisa meio assim, ó. Uma taça, uma bacia, um funil. Qualquer espírito médium que estiver treinando aí vai ver isso, tá certo? E aí falaram que sobre Jesus um Espírito Santo baixou e falou: esse é meu filho, meu querido filho. Você lembra de uma coisa mais ou menos assim? Então esse Espírito Santo, esse nome Espírito Santo foi criado por alguém, mas não foi Jesus que falou. Pega qualquer evangelho de Jesus e veja quando Jesus fala: é o Pai, eu e o Espírito Santo. Alguém ouviu essa passagem alguma vez?
A gente Aham. lê, mas eu não sei como. Girane, você está Sim. distraída. Não estou prestando atenção. Porque eu fiz uma pergunta bem clara e você falou assim: você já Já viu vi, algum evangelho de isso. Jesus falar é Deus, eu e o Espírito Santo? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Você viu Jesus falar isso? Não, na Bíblia, Mas, escrito. Girane, presta atenção, querida. Presta atenção. Nos evangelhos de Jesus, são 4 na Bíblia. Tem algum momento em algum evangelho que Jesus falou para os meninos: meus meninos, aqui na terra é Deus, eu, Jesus Não, e o Espírito Santo. Não. Jesus alguma vez nomeou o Espírito Santo? Não. Então quem criou essa história do Espírito Santo? O homem, né? O A homem. igreja, tá? Mas existem Espíritos Santos. Existem inúmeros Espíritos Santos. Tá? Quem são eles? Eu, você e você. Todos que trabalham para Deus, por falta de uma denominação, por falta de vocabulário, são Espíritos Santos que trabalham para Deus. Tá bom? Mas não existe esse negócio do tri não sei o que lá. Deus, Jesus e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É da igreja, né? Isso é coisa da igreja. Mas a gente estava falando aqui primeiro, a anunciação não foi feita do jeito que está lá no livro, tá? Porque quase tudo que é descrito nos livros foi feito de outro jeito. pelos homens, né? Só que você não tem como contar isso de um modo na época que as pessoas fossem aceitar. Por exemplo, Adão e Eva, tá certo? Não foram expulsos do paraíso. Aquilo ali é uma história contada para esclarecer que quando você está num local e desobedece a lei daquele local, na lei de Deus, você vai ter que sair dali e viver num lugar inferior. Então vou tirar você daqui porque você desonrou a lei, tá certo? E você vai agora, a partir de hoje, viver do seu suor. Por quê? Porque o Jardim do Éden é a figura de um planeta superior onde não tem trabalho braçal. Só que aqui em Júpiter você pisou na bola. Infelizmente você vai ter que voltar um degrau e vai voltar lá para a Terra, onde você vai lapidar as virtudes que você tem. A gente já falou isso inúmeras vezes. Não é isso? Tá certo ou não? Sim. Mas aí o cara tem a anunciação, e do mesmo jeito que a gente vê ou percebe alguma coisa, estava todo mundo envolvido nesse ato mediúnico, que as nossas mediunidades e o nosso trabalho aqui não chega nem aos pés de entender o que Jesus fez com os médios da época. Por exemplo, um espírito, um só, não 2 ou 3, que tinham vários, um espírito que está na Terra para participar de um negócio desse, você acha que ele é do tamanho espiritual do Hélio? Não. Hã? Não. Espiritão Do tamanho de Chico Xavier, por exemplo? Não. maior. Não tem tamanho um espírito desse. Se Chico Xavier, com 4 anos de idade para 5, já falava com a mãe desencarnada e sabia que ela estava desencarnada e para ele era uma coisa natural, você acha que Maria já não sabia que estava conversando com um espírito desencarnado e recebendo informação? Oi Maria, pronto, chegou a hora. Ah, que bom. Como é que vai ser? Vai ser assim, 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 assim. Mas você sabe, você está na carne, né? Nós temos que impressionar essas pessoas para que a vinda de Jesus seja consagrada eternamente. E para fazer isso, não adianta a gente ficar revelando coisas que eles não estão prontos ainda. Essas revelações sobre o mundo espiritual vão acontecer daqui a 1857 anos. Não é agora. Olha o tanto que nós temos que esperar para falar para eles sobre o desencarne pela vida, várias reencarnações, os planetas e tudo mais, né? Então está tudo combinadinho, tudo beleza, e os médiuns, todos que estão participando, atuam sobre as pessoas. E os desencarnados atuam sobre as pessoas. Tá bom? Então todo mundo que se aproximava de Maria, falava, Maria está grávida, é uma virgem grávida. Não tinha gente, não tem até hoje, nunca teve
gente encarnada na Terra que não fosse de outro mundo. Eles não foram criados como espírito novinho na Terra. Tá? Praticamente não existe espírito desse tipo que acabou de virar espírito, vindo do princípio inteligente animal. Mas isso é uma outra história sobre o princípio inteligente. Agora, como é que as pessoas viam Maria grávida? Eles estavam absolutamente convencidos que ela estava grávida. Se hoje você fala para o cara, você vai lá no hospital, ninguém sabe quem é você, tá? Mas você é médium. Você é médium. Você chega lá no hospital para visitar uma pessoa, não, você foi visitar uma pessoa, mas você passou no quarto e viu outra pessoa ali. Olha a quantidade de gente que tem junto com aquela pessoa na cama. Então Jesus... Aí a pessoa está doente, em estado terminal, mas você viu que é um espírito. Então, só para entender, então as pessoas que viram Maria desde naquele período lá antes de... Então Jesus, através dos poderes dele, né, da inteligência e tudo mais, ele fez com que as pessoas vissem Maria de uma certa forma. Claro, a partir de um convencimento. É isso que eu queria saber. A partir de um convencimento. Por exemplo, filho, acabou o vinho. Mãe, mas não chegou minha hora ainda. Ele fala isso para ela. Filho, eu sei que não chegou sua hora. Ela fala para ele, eu sei que não chegou sua hora, mas... Tá bom, mãe, então vou fazer um babado aqui, eles vão tomar água e vão pensar que é vinho. Só isso. Nossa, que coisa doida. Aí o que o cara faz? Um espírito desse, eu estou dizendo para vocês uma conjectura, que se você pensar no tripé do espiritismo, você começa a pensar. Você não pensava nisso antes. Não. Pensa agora. Porque é o seguinte, em várias passagens da Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que Jesus já trabalhando, ele chegava num lugar e está contando lá. E aí eles foram contra Jesus e não puderam pegá-lo, porque ele passou no meio deles. Como é que uma pessoa encarnada no corpo de carne, nascido de uma mulher de verdade, passa no meio dos outros com o corpo de carne? O que ele fez com o corpo de carne dele? Então todos achavam que ele estava encarnado. Eles tinham certeza disso. Como essa história começou a ser usada para convencer todo mundo através da mediunidade? Desde a concepção. Todos sabem que Maria era uma virgem, que deu à luz, que Emmanuel, que é Jesus, era o Filho de Deus, né? Só que tinha a parte dos judeus que gostava dele e a parte que não gostava. A parte que não gostava queria matá-lo. E queria fazer com que ele fosse contra qualquer lei para poder ter justificativa para matá-lo. Por quê? Porque você não pode matar simplesmente uma pessoa que está fazendo milagre e ajudando o povo. O povo vai acabar conosco. Então, desde 30 anos antes, todo mundo estava sendo preparado e convencido de que aquela figura iluminada, tá certo? Aquela figura iluminada era o Filho de Deus, concebido por Maria, virgem. Quando o cara se aproximava de Jesus para pegá-lo, ele passava no meio dos caras. Como que ele fazia isso se ele tem corpo de carne? Não tem corpo de carne. Agora, o José... Também um baita médium. Baita médium, então. Mas o Jesus também fez no José para que ele visse a Maria, assim, como todos os outros. Claro. Porque o José, mesmo que ele fosse um baita espírito... Para José ver Maria grávida? Não, isso aí a gente não sabe. A gente está fazendo uma conjectura de que Maria não teve simplesmente uma conversa na beira da piscina, do lado da fonte. Né? Olha o tamanho da Maria. Sim. José também não é qualquer cara. Então você acha que José, por exemplo, também não encontrou esses caras tudo em desdobramento, já que um negócio desse aqui que envolve o nascimento de Jesus, isso aqui mudou o planeta. Entendi. Jesus mudou tanto o planeta, mas tanto, e tão profundamente, que mesmo as religiões que não acreditam em Jesus marcam a data antes de Cristo e depois de Cristo. O cara mudou o mundo. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Isso aqui é um marco, é uma divisão de águas. Tá? Então esses caras aqui, a história que nós sabemos sobre a Anunciação, sobre Jesus, sobre José e Maria, não é praticamente nada. Tem muita coisa. Isso aqui é muito mais profundo que isso. Tá? Mas vocês têm na Bíblia indicação, mais de uma, não só
que uma mulher virgem não engravida? Lógico que não, né, gente? É uma lei natural. Sim. E é uma lei divina na terra. Tá? Além disso, vocês vão ver o seguinte: Jesus foi crucificado? Foi. Foi. Tá bom, ele foi crucificado. Mas também deve ter sido tudo. Como? Mas também deve ter sido tudo ilusório, né? Não, pera lá, vamos lá. Jesus foi crucificado? Foi. O que é a Páscoa? Ressurreição. Hã? Ressurreição. Ressurreição. Então Jesus foi crucificado. Sim. Tá bom. E aí, com 3 dias, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, ressuscitar significa o quê? Renascimento. Renascer, né? Certo. Renascer. Não é. Não, ressuscitar tem um significado óbvio, científico, popular e tudo. O que é ressuscitar? Nascer de novo. Não é nascer de novo. Rena... Não é nascer de novo. Você tem um ataque cardíaco, ou sua mãe tem um ataque cardíaco. Renascer, né? Você vai lá e faz massagem cardíaca nela e sopra a boca dela. O que você está fazendo ali? Ressuscitar. Ressuscitação. Ressuscitação. Então ela vai escapar do ataque cardíaco e vai voltar. bater o coração de novo. Isso é ressuscitar, não é isso? Sim. Isso. Pode ver. Pode olhar aí que é uma coisa que acontece todo dia. Não é isso? Sim. Você não está convencida. Sim. Isso é ressuscitar. Então, se a Dona Maria, estou usando porque, se a Dona Maria estava lá, na cama, e você foi lá e massageou o coração dela, tá? Massageou várias vezes, e ela voltou a respirar e bateu o coração, certo? Ela ressuscitou. Ela ressuscitou em qual corpo? De carne. E corpo de carne Não, mas em qual corpo? No seu ou no dela? dela. Então o próprio corpo que ela usava voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Ressuscitar é voltar à vida no próprio corpo. Isso. Sim. Mas se a sua mãe desencarnou, parou tudo, não voltou mais nada, depois de desencarnada, ela pode voltar no mesmo corpo? Não. Não. Se o cara morreu, acabou. Então você tem uma parada cardíaca, você tem lá uma situação que nem Lázaro não estava morto. Por quê? Porque se está morto, não tem como voltar no mesmo corpo, gente. Tá? Então Jesus morreu na cruz, foi crucificado. Mas, com 3 dias ele ressuscitou. Tá certo? Certo. Ele estava onde? Depois que tiraram ele da Na cruz? cripta, lá. Na cripta, dentro de um sepulcro. Isso, fechado Uma com a pedra de pedra. 2, 3 metros de altura, É. de 5 toneladas. É. Tá certo? Uhum. Depois que teve um movimento, não sei das quantas, blá, 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 e os soldados dormiram, não sei o quê, a pedra estava movimentada e o corpo de Jesus estava onde? Não estava mais lá. Sumiu o corpo de Jesus. Isso. O corpo de um cara morto pode desaparecer? Não. Um corpo morto? Não, ele tem 3 dias. Em 3 dias ninguém ressuscita. Não é uma massagem cardíaca. Então, na regra da lei humana, se ele tivesse realmente desencarnado, ele não ressuscitaria. 3 dias depois. Ele reencarnaria não sei quando. Se ele fosse um homem comum. Então tem um monte de indicativo e prova de que Jesus não tinha um corpo de carne como nós conhecemos. E como a igreja alegou, tá? Uhum. Tem um monte, tem umas 3, 4, 5 vezes que eles não conseguiram esconder isso, porque eles querem esconder tudo, né? Queriam esconder. Tem uns 4, 5 passagens lá que eles vão para cima dele e ele passa no meio deles. Então ele não tinha um corpo de carne. Agora você tem que pensar nisso. E pensar o seguinte: eu não sei nada. É possível ter acontecido assim? É possível até ter acontecido uma coisa muito mais complicada do que essa. Sim, também acredito. Né? Nós estamos lidando com um cara, Normal. Jesus, nós estamos lidando com um camarada que não tem nada de aspecto parecido conosco, a não ser a aparência humana. Ele é energia.
E aí você tem assim, acabamos, tá? Você tem assim, Regilane, ó, espírito tem que reencarnar. Espírito tem que reencarnar? Sim. Tem que reencarnar. Então ele vai precisar de um corpo. Tá? Ele vai precisar de um corpo para vir aqui para a Terra, ou para qualquer lugar que ele for. Mas aqui nós estamos falando de reencarnar, ele vai reencarnar na Terra. Ele precisa de um corpo para esse espírito estar dentro do corpo. Porque senão não é reencarnar. Ele vem só em energia. Eu sou energia, como é que eu vou pegar essa garrafa? Não dá, né? Não dá. Mas ele tem um corpo para poder movimentar, um corpo de carne. Então ele vai ter um perispírito. Tá, Regilane? Perispírito. Você tem o espírito, você tem o perispírito. Entre um e outro, que a gente não sabe exatamente a posição, sobreposto, você vai ter outros corpos fluídicos. A gente conhece até hoje só 2. Tá? O dupletério. Vamos colocar ele aqui, mas a gente não tem certeza, tá? Tá. Se ele está antes, o que a gente acha, pelo que falam, é que o perispírito vem envolvendo o espírito. E você tem também o dupletério, que é um corpo que transforma, que ele é uma usina de energia. Tá? Ele que faz uma manutenção energética do corpo de carne e do corpo espiritual, de todos os corpos. Tá certo? Não? Tá. E aqui por fora, Corpo de carne. corpo de carne. Então, o dupletério. O espírito é uma energia que precisa de um invólucro para poder movimentar um corpo de carne. Como é que funciona isso aqui? Você está andando na praia, beleza? Até aqui é areia, aqui é mar. Beleza? Beleza? Sim. Você está andando na areia aqui, ó. Esse aqui é você, tá? Com o cabelinho. Isso. Parecendo um ovo. Você está andando aqui, ó. Um ovo frito. Ó, aqui é o leito, a areia continua, e aqui é a água. Tá certo ou não? Sim. Você vai andando, caminhando. Você quer andar aqui, ó, continua andando na areia. Vou afundando. Vai chegar uma hora que vai encobrir a água, não vai? Sim. Primeiro que você vai flutuar, então você vai ter que quer andar lá, quer olhar a areia lá, não tem problema, tem como fazer. O que você tem que usar? Um equipamento de mergulho, um escafandro, alguma coisa assim que te dê oxigênio e te dê peso para você andar embaixo. Então, do mesmo jeito que você precisa de uma roupa especial para andar dentro d'água, você precisa de uma roupa especial para encarnar, para andar aqui no planeta e movimentar as coisas. Você vai ter que lidar com a matéria. Você precisa de um corpo de carne. Para você movimentar o corpo de carne, não dá para ser só espírito, tem que ter um corpo fluídico. Esse é chamado de perispírito. E aí, para qualquer lugar, antes de você ser espírito puro, você vai ter que viver em algum lugar. Ou aqui, ou no espaço, ou na colônia, ou em Júpiter, ou em Marte, não importa. Você vai precisar de um perispírito. Vim para a Terra. Tenho que formar meu corpo de carne, tenho que formar dupletério, tenho que formar os órgãos, tenho que formar um monte de coisa. Você vai usar o PI, princípio inteligente, da Terra. Sim. Tá bom? Você foi muito legal, muito bacana, bondosa, caridosa, você nunca mediu esforço para ajudar o pobre. Ao contrário, você vendeu o seu carro 0 km para salvar a vida dos pobres. Tá beleza? Então você vai reencarnar na Terra, você vai usar os melhores. O mais extreme XYZ, melhores princípio inteligente que existe na Terra. Melhor que existe da Terra. Tá? Porque você trabalhou para isso, você foi uma pessoa excelente. Aí o seu instrutor, com os construtores do corpo, que fazem um projeto nosso, do nosso corpo de carne lá na colônia, vão perguntar, e aí, você tem um plano aí do corpo de carne? Tenho. Eu queria um corpinho assim, mais ou menos assim, ó. Mas eu não quero vir muito bonita não, porque da outra vez eu vim muito bonita e me prostituí. Para não sofrer essa tentação, vamos dar uma miopia aí, que eu use um óculos bem grosso. Entendeu? Já tá bom. Mas isso aí não é suficiente não, viu, mentor? Vamos fazer assim, ó. Um braço esquerdo com defeito. Deixa o direito que é para poder costurar. Passa batom. Um braço direito, vai, defeituoso. Beleza. Tem certeza? Você não precisa disso não. Não, mas eu quero, porque eu não quero sofrer tentação.
Então você planeja junto com os instrutores o corpo que você vai usar. Quem planeja isso? Todo mundo? Não. Só aqueles que têm um trabalho muito bem feito na encarnação anterior. E não é qualquer espírito que faz isso, tá? O cara tem que ter uma consciência muito boa para saber. Eu pisei na bola, por exemplo, na situação sexual. Eu abusei do sexo, etc, etc. É melhor eu vir com um probleminha aí para... né? Mas isso já não é um espírito que fez tudo bonitinho, né? Mas, por exemplo, o nosso irmão Santos Dumont teve outros problemas muito tempo atrás, em outras encarnações, e ele veio exatamente com um centro de força genésico diminuto, que era para ele não ter a tentação de pisar na bola de novo. Ele tinha outras coisas para se concentrar. Então ele também pediu, eu quero ir com um probleminha aí para não ter babado. Então você falava de Santos Dumont, quantas esposas ele teve? E eu também não sei. Provavelmente ele não teve nenhuma. Porque ele era um cara muito introvertido, tinha muita vergonha do próprio corpo. Tanto que ele usava um sapato que com não sei quantos centímetros de altura de solo interno, um palmilho. Ele era baixo? Ele era baixinho. Então ele veio com um corpo minúsculo, com problema no centro genésico, que era para não ter concentração nisso. Se concentra na ciência. E ele fez isso. Deu ruim, mas deu bem também. Pena que ele ficou tão ressentido e arrependido das coisas, porque não era para arrepender não tinha culpa de terem usado as invenções dele para a guerra, né? Tá? E o que mais? Aí você vai desencarnar. Você está na Terra. Usou os melhores princípios inteligentes aqui. Aí você vai desencarnar e vai para a colônia, tá? Nossa, você riscou a parede, viu? Isso, tá. Nosso lar. Você vai para nosso lar. Você vai para nosso lar. Tá? O que você vai fazer com esse perispírito que você criou aqui? Você criou um perispírito para vir para a Terra. Você vai, desencarnou e vai para nosso lar. Você vai com esse perispírito para nosso lar? Não sei. Não sei te explicar. Se você, quando reencarnou na Terra, você usou todo o princípio inteligente da Terra para fazer seu corpo espiritual, se você não viver mais na Terra, você vai precisar desse perispírito que foi feito para viver na Terra encarnado? Não. É uma resposta simples, é só você pensar um pouquinho que você vai ver. Então você vai ter que refazer o perispírito para cada lugar onde você reencarnar ou vai viver. Tá? Então quando você vê a morte de Dimas, você vai ver lá eles refazendo o perispírito dele para ele vir para a colônia. Sim. E no livro, que é muito mais detalhado, você vai ver também que os mentores não terminam o trabalho ali. O Dimas, espírito, vai para a colônia, o corpo de carne de Dimas vai para o sepulcro com o duplo etéreo. E uma equipe vai junto com o corpo, porque quando ele está entrando no cemitério tem um monte de espírito vampirizador, trevoso, esperando o duplo etéreo dele para usar. Sugar. E os mentores vão junto com o corpo de carne e desligam o duplo etéreo dele. O que eles estão fazendo ali? Tirando o fluido vital. Tirando o fluido vital do cara. Entendeu? Por isso que quando a gente trabalha aqui, a gente tira o fluido vital. Nós aprendemos com o André Luiz, nós fazemos o que vocês veem lá no livro de André Luiz, que desse aí do Morte de Dimas, é aquele livro lá. Obreiros da Vida Eterna. Claro, isso é óbvio, viu? Então tá bom. Então vamos deixar a teoria um pouco, vamos trabalhar? Nós temos 3 pessoas aí para cuidar, para nós cuidarmos. São 3 senhoras, né? Que estão com problemas de saúde aí. Se não cuidar logo e não tiver uma boa orientação para elas se cuidarem também da saúde, vai complicar cada dia mais. Alguma dúvida? Não. Olha como vocês estão afiados aí. Uns papos Hoje não, a próxima a gente... tão complexos desses, vocês não têm dúvida, o negócio tá bom, hein? Né, Regilane? Deixa eu perguntar uma Você coisa. está muito convencida das coisas que nós falamos? Não, tô sim, agora tá mais Quando claro para mim. no nosso Larum, quando o André Luiz está lá na colônia, ele chega na colônia e que vai lá, o rapaz esqueci o nome, ele vai lá, ele faz assim com a mão no intestino dele, né? E começa a tirar as coisas, né? Ele tá tirando... O que está tirando ali? Provavelmente ele está mexendo no fluido vital. É fluido vital? Nossa, que coisa! É porque ele desencarnou, ele foi para um umbral.
Quando ele estava no umbral, ele estava com fluido vital ainda, né? Que ele passou por tratamento. Então, o que eles estavam fazendo é tirar o fluido vital lá, na colônia. Provavelmente, porque o tratamento de saúde do espírito é através da retirada do fluido vital, principalmente, e depois você fazer com que o espírito pare de mentalizar aquela situação, porque vai trazer de volta para ele a dor. Quando ele mentaliza, ele não tem mais o fluido vital, mas ele começa a sentir coisas que ele sentia quando estava encarnado. Por exemplo, dor no estômago de um tumor, de um câncer. Então, o que pode ter acontecido lá é retirar o fluido vital e tratar da mente do cara para ele falar, olha, nós estamos te tratando, tá vendo? Como você está ficando melhor. Aí o cara vai esquecendo aquilo ali para ele não sentir mais dor. Porque às vezes na doutrinação eu falo assim para o espírito, agora você vai para um hospital, aqui no pronto-socorro, você vai para o hospital, tudo, né? Mas aqui o tratamento de retirada do fluido vital a gente já faz aqui, né? Quando ele chega na colônia, ele já está um pouco melhor, né? Está melhor. Mas você pode ver que a maioria que está nessa situação vai de maca. Então ele ainda vai ter tratamento. Sim, mas eu estou falando... O principal tratamento que ele usa lá pode ser tanto de tirada de fluido vital, porque veja, o exemplo que você deu era de André Luiz. André Luiz não passou numa mesa mediúnica. Não passou. Então provavelmente ele foi com fluido vital para lá. Então provavelmente aquele tratamento era retirado de fluido vital. Agora, o espírito que chega na colônia, saído de uma reunião que nem a nossa, ele já chega lá sem fluido vital, tanto que ele se transforma aqui mesmo. Mas chegando lá, ele vai ter que repousar, continuar o tratamento, e melhorar a cabeça dele, a mentalização dele, tem que fazer um trabalho forte. Porque a maioria dos espíritos que a gente cuida passa por esse tratamento, mas 90% dos 55 trilhões de casas espíritas que tem na Terra não faz isso. Então o cara vem na reunião mediúnica e vai com fluido vital embora. Vai em maca, vai doente, vai gritando, vai gemendo, vai amarrado, chicotado. E como é que os doutrinadores conseguem falar com o espírito com fluido vital, sentindo um monte de coisa nas casas espíritas? Eles não conversam exatamente do jeito... o jeito que a gente faz é totalmente diferente, tá? Mental. Na verdade, nas reuniões mediúnicas, na maioria das casas espíritas que existem no Brasil, eles são tratados com certo amor, mas com pouco conhecimento. Então ele é colocado numa maca e vai para o hospital gemendo de dor. Essa que é a realidade. Ao passo que você tem também aqueles outros que são absurdos, né? Que o espírito está fazendo mal, a pessoa está fazendo maldade, né? Ele é amarrado, ele é colocado em uma gaiola elétrica, eletrificada, não sei o que, é tratado que nem um bandido. Né? Isso aí não precisa ser casas específicas, não. Porque, por exemplo, na Liga Espírita a gente fazia isso nas nossas reuniões e nas outras reuniões não faziam. Não fazia. Então, na mesma casa espírita, tinha 2 tipos de tratamento para o espírito, pelo menos 2. O cara era tratado que nem bandido. Na mesma casa espírita. Então, na mesma casa espírita, o jeito melhor de tratar o espírito, com carinho, conhecimento, com amor, não era respeitado pelas outras reuniões. Eles achavam que aquilo era perda de tempo. Vocês demoram muito para conversar com o espírito. Falaram isso para mim um monte de vezes. Olha, tem um monte de gente para tratar. Você fica 15 minutos conversando com o espírito. Eu falo, 15 não, já fiquei 1 hora conversando com o espírito. E eu vou ficar. Agora, se você não quiser meu trabalho, não tem problema que eu vou embora. Não. Então não fala mais isso para mim não. Eu trabalho do meu jeito e você me pediu para vir. Eu vou fazer do meu jeito. Se você achar que está errado o meu jeito, você fala lá com o presidente da Casa Espírita. Chegava no presidente da Casa Espírita, o presidente falava o quê? Está certo o jeito dele, você que está trabalhando errado. O jeito que essa casa trabalha é daquele jeito. Que é igual a reunião que eu faço, que nós trabalhamos junto, né? Eu e o presidente, o Júnior, todo mundo. Você está trabalhando diferente do que nós temos como ensinamento nos cursos. Você foi no curso de doutrinação? Não. Você está trabalhando errado. A casa dá um curso para ensinar como tratar o espírito na doutrinação. O jeito que nós damos no curso, o Hélio está fazendo de acordo ou contra? Não, está fazendo igual ao curso. Então quem está errado? Você. Então, na mesma casa espírita, os caras nem iam no curso, não seguiam o bom exemplo nem do presidente e do vice-presidente, né? E tratavam o espírito como bandido.
Inclusive levando choque e tudo mais, viu? Vamos encerrar. Encerra.